Você já se perguntou o que faria se encontrasse um tesouro escondido atrás de uma parede velha? Pois bem, deixa eu te contar uma história que aconteceu aqui mesmo no interior de São Paulo, e que vai fazer você repensar tudo sobre julgamento e oportunidades. Essa é a história de seu Raimundo, o caseiro que todo mundo desprezou, mas que guardava um segredo que ninguém imaginava. Seu Raimundo tinha 63 anos quando tudo começou. Ele era caseiro há mais de 30 anos na fazenda dos Almeida, uma família tradicional da região de Barretos. Acordava todo dia às 4:30 da manhã, cuidava dos cavalos, verificava as cercas, regava o jardim enorme da sede. Um homem simples, de poucas palavras, mas de um coração que não cabia no peito. As pessoas na cidade o conheciam de vista. Sempre com aquele chapéu de palha meio desbotado, camisa xadrez com alguns remendos que a esposa Dona Lucimar fazia com tanto capricho, e aquela calça jeans desbotada que parecia ter a mesma idade dele. Nas manhãs de sábado, ele ia à cidade fazer as compras da semana. Passava pelo mercadinho do Zé Carlos, cumprimentava todo mundo com um aceno discreto, e voltava para a fazenda com suas sacolas modestas. E sabe o que me impressiona nessa história? É como a gente julga as pessoas apenas pela aparência. Quantas vezes você já fez isso? Eu confesso que já fiz, e aposto que você também. Mas a história do seu Raimundo vai te ensinar uma lição que eu aprendi da forma mais surpreendente possível. Tudo mudou naquela terça-feira de março. Seu Raimundo estava voltando do mercado quando viu uma placa velha, quase caindo, pregada na porta de um armazém abandonado na Rua das Acácias. O lugar era conhecido por todos na cidade. Ficava ali há pelo menos 40 anos, desde que o velho Sebastião Ferreira morreu sem deixar herdeiros. A tinta das paredes descascava, as janelas estavam quebradas, e todo mundo dizia que o lugar era assombrado. A placa dizia em letras trêmulas: "Vende-se. Tratar com Tabelião Moreira." Seu Raimundo parou a bicicleta velha, aquela que rangia a cada pedalada, e ficou olhando para o prédio. Tinha 3 andares, uma estrutura que devia ter sido imponente nos anos 50. A madeira das portas estava toda carcomida, havia telhas quebradas no telhado, e um cheiro de mofo que se podia sentir da rua. Mas tinha algo naquele lugar. Algo que falava com seu Raimundo de um jeito que ele não conseguia explicar. Sabe quando você sente que precisa fazer alguma coisa, mesmo sem entender o porquê? Era exatamente isso. Ele foi até o cartório do Tabelião Moreira naquela mesma tarde. O tabelião, um homem rechonchudo de óculos redondos que sempre estava de suspensórios, olhou para seu Raimundo com aquela expressão que misturava surpresa e condescendência. "Quer comprar o armazém do finado Sebastião?" perguntou, quase engasgando com o café. "Seu Raimundo, o senhor sabe o estado daquilo?" "Sei sim, seu Moreira." "Quanto tá pedindo?" O tabelião folheou uns papéis velhos, ajustou os óculos, e respondeu: "Os herdeiros distantes querem se livrar daquilo. R$ 95.000. É um preço simbólico pelo tamanho do terreno, mas o imóvel precisa de uma reforma que vai custar o triplo disso." Seu Raimundo não piscou. "Eu compro." O que você não sabe ainda é de onde seu Raimundo tirou esse dinheiro. Mas calma, porque essa parte da história é ainda mais incrível do que você imagina. Por 32 anos, seu Raimundo guardou cada centavo que sobrava. Enquanto outros caseiros gastavam o salário no boteco todo fim de semana, ele e Dona Lucimar viviam com o essencial. Eles nunca tiveram filhos, então cada moeda que entrava era cuidadosamente guardada em uma poupança que ele abriu em 1992. 32 anos economizando. 32 anos sonhando com algo maior. E naquele dia, diante do tabelião atônito, seu Raimundo realizou uma parte daquele sonho. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. No mercadinho, na padaria, na Praça da Matriz, todo mundo comentava com deboche. "O Raimundo enlouqueceu de vez", dizia Dona Zilda, a fofoqueira oficial da cidade, balançando a cabeça com aquele ar de superioridade.
Gastou a vida inteira juntando dinheiro para comprar aquela ruína. Deve estar com problema na cabeça. Na barbearia do seu Toninho, a conversa não era diferente. O coitado vai perder tudo, comentava o doutor Henrique, o dentista da cidade, enquanto esperava sua vez na cadeira. Aquele prédio vai desabar antes que ele consiga fazer qualquer coisa com ele. Até na fazenda dos Almeida, onde seu Raimundo trabalhava há décadas, o patrão chamou uma conversa. Doutor Fernando Almeida era um homem alto, de cabelos grisalhos sempre bem penteados, que herdou a fazenda do pai e do avô. Raimundo, estou preocupado com você, disse Fernando, sentado em sua poltrona de couro no escritório cheio de troféus de rodeio. Esse investimento foi sensato? Você tem 63 anos. Deveria estar pensando em descansar, não em reformar um prédio que pode cair a qualquer momento. Seu Raimundo, com aquele jeito calmo que nunca o abandonava, apenas respondeu: patrão, o senhor sempre me tratou bem. Mas essa é minha decisão. Eu sei o que tô fazendo. Fernando suspirou, mas não insistiu. Era assim que seu Raimundo sempre foi. Quando tomava uma decisão, nada o fazia mudar de ideia. E você, o que faria no lugar dele? Já parou para pensar em quantas vezes deixou passar uma oportunidade porque todo mundo dizia que era loucura? As semanas seguintes foram de trabalho duro. Seu Raimundo continuava acordando às 4h30 para cuidar da fazenda, mas assim que terminava seu expediente, pedalava até o armazém e trabalhava até o sol se pôr. Dona Lucimar levava a marmita e ficava lá com ele, ajudando a limpar, organizar, separar o que prestava do que era entulho. O primeiro andar estava em condições menos piores. Havia prateleiras antigas de madeira maciça que, depois de uma boa limpeza e invernizada, ficariam como novas. O segundo andar tinha sido um depósito, e estava cheio de caixas empoeiradas com documentos velhos, garrafas vazias, móveis quebrados. Mas foi no terceiro andar que a coisa começou a ficar interessante. Era um sábado de tarde, quase 5 horas, quando seu Raimundo subiu pela escada rangente até o último andar. Aquele espaço era menor que os outros, tinha sido uma espécie de escritório. Havia uma mesa velha no centro, completamente coberta de poeira, algumas cadeiras caídas, e papéis amarelados espalhados pelo chão. Ele começou a remover os móveis para ver o estado das paredes. Era nesse processo que ele descobriria se a estrutura estava comprometida ou se daria para aproveitar. Quando empurrou a estante de madeira que cobria a parede do fundo, algo estranho aconteceu. A estante era mais pesada do que parecia. Quando finalmente conseguiu movê-la, seu Raimundo percebeu que ela estava parafusada na parede. Mas por quê? Para segurar o quê? Foi aí que ele viu. A parede ali tinha uma coloração diferente. Mais nova. Como se alguém tivesse rebocado aquele pedaço décadas depois do resto. Lucimar, chama aqui, gritou ele. Dona Lucimar subiu com dificuldade os degraus, segurando na barra de madeira que servia de corrimão. Que foi, Raimundo? Olha isso aqui. Essa parede foi fechada depois. Ele pegou o martelo e a talhadeira que havia trazido e começou a bater levemente no reboco. O som estava oco. Tinha algo atrás dali. Sabe aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer? Era exatamente isso que seu Raimundo sentia. O coração batendo mais rápido, as mãos suando, mas ao mesmo tempo uma calma estranha, como se ele soubesse que estava fazendo a coisa certa. Ele começou a quebrar o reboco. Primeiro devagar, testando a resistência. Depois com mais força. Pedaços de cimento caíam no chão levantando poeira. Dona Lucimar segurava uma lanterna velha, iluminando enquanto a luz da tarde começava a enfraquecer. Depois de 40 minutos quebrando, uma abertura apareceu. E então seu Raimundo viu. Uma porta de metal. Velha, enferrujada, mas sólida. E no centro dela, um mecanismo de combinação. Um cofre. Tinha um cofre embutido na parede. Raimundo, pelo amor de Deus, sussurrou Dona Lucimar, a voz trêmula. O que é isso?
Ele não respondeu. Apenas continuou quebrando o reboco ao redor até que toda a porta do cofre ficasse exposta. Era grande, aproximadamente 1 metro de altura por 60 centímetros de largura. O metal estava oxidado, mas a estrutura parecia intacta. Na parte inferior da porta havia algo gravado. Seu Raimundo limpou a poeira com a manga da camisa e leu em voz alta: Sebastião Ferreira. 1957. O velho dono do armazém. Ele havia construído esse cofre há mais de 60 anos e o escondido atrás de uma parede falsa. Agora pensa comigo. Se você fosse seu Raimundo naquele momento, o que passaria pela sua cabeça? Tesouros? Documentos importantes? Ou talvez apenas mais velharias sem valor? Seu Raimundo tentou girar o mecanismo de combinação, mas estava completamente travado pela ferrugem. Ele precisaria de ajuda profissional. Mas a quem recorrer sem que a cidade inteira ficasse sabendo? Foi quando ele se lembrou do Samuel, um chaveiro que morava em Olímpia, cidade vizinha. Samuel era discreto, não fazia perguntas desnecessárias, e tinha fama de conseguir abrir qualquer fechadura. No domingo pela manhã, seu Raimundo foi até Olímpia na caminhonete emprestada do cunhado. Encontrou Samuel na oficina pequena nos fundos da casa dele. Preciso de sua ajuda com um serviço delicado, disse seu Raimundo, e algo no tom de voz fez Samuel entender que aquilo não era para ser comentado. Samuel chegou ao armazém na segunda-feira bem cedo, antes que a cidade acordasse. Subiu até o terceiro andar, viu o cofre, e assobiou baixinho. Essa belezinha deve ter uns 70 anos. Vou precisar de equipamento especial. Posso danificar o mecanismo se não tiver cuidado. Ele trabalhou durante 3 horas. Usou solventes para dissolver a ferrugem, ferramentas especializadas para trabalhar nos pinos internos, e uma paciência que impressionou até seu Raimundo, que não era homem de pressa. Quando finalmente algo clicou lá dentro, Samuel sorriu. Consegui. Mas quem abre é você. Seu Raimundo segurou a maçaneta velha de metal. Dona Lucimar estava ao lado dele, as mãos entrelaçadas como se estivesse rezando. Samuel manteve distância respeitosa, apenas observando. A porta resistiu um pouco, os gonzos protestaram depois de décadas imóveis, mas aos poucos começou a abrir. E quando abriu completamente, os 3 ficaram em silêncio absoluto. O cofre não estava vazio. Havia maços e maços de dinheiro. Notas antigas, algumas ainda em cruzeiros, outras já em cruzados, reais das primeiras tiragens. Estavam organizadas em pilhas amarradas com elásticos que já haviam ressecado e se partido. Mas o dinheiro estava preservado, protegido dentro daquela caixa de metal durante décadas. Mas não era só isso. Tinha joias. Anéis de ouro, colares, brincos, algumas pedras que pareciam ser preciosas. Havia também documentos, escrituras de propriedades, ações de empresas antigas. E no fundo, uma carta. Seu Raimundo pegou a carta com mãos trêmulas. O papel estava amarelado, mas a tinta ainda estava legível. Era uma letra caprichada, daquelas que as pessoas faziam antigamente. Ele leu em voz alta para que Dona Lucimar e Samuel pudessem ouvir: Se você está lendo isso, é porque eu já parti e você encontrou meu segredo. Meu nome é Sebastião Ferreira, e construí este armazém em 1949 com o suor do meu rosto. Vim de Portugal sem nada, trabalhei duro toda a minha vida, e juntei essa fortuna honestamente. Nunca tive filhos. Minha esposa Helena faleceu em 1956, levando com ela meu único filho no parto. Desde então vivo sozinho, sem propósito. Decidi esconder tudo o que consegui porque não quero que parentes distantes que nunca se importaram comigo venham buscar o que construí com sacrifício. Se você encontrou isto, é porque teve coragem de apostar neste lugar quando ninguém mais apostava. Isso diz muito sobre seu caráter. Esta fortuna é sua agora. Use-a com sabedoria. Ajude quem precisa. Faça o bem. E lembre-se, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem. Sebastião Ferreira. Dezembro de 1972. Quando seu Raimundo terminou de ler,
Dona Lucimar estava chorando. Samuel tinha os olhos marejados. E o próprio seu Raimundo precisou se sentar em uma das cadeiras velhas, as pernas bambas. Quanto você acha que tinha ali? Deixa eu te contar. Samuel, que além de chaveiro tinha conhecimentos de numismática, ajudou a fazer uma estimativa preliminar. Só as notas antigas, que viraram itens de colecionador, valiam aproximadamente R$ 300.000. As joias, depois de avaliadas por um especialista de São José do Rio Preto, foram estimadas em mais R$ 400.000. As escrituras de propriedades eram de terrenos que agora valiam uma fortuna, cerca de R$ 1,5 milhão. As ações de empresas antigas, algumas que nem existiam mais, mas outras que haviam se transformado em corporações modernas, valiam outros 800 mil. No total, seu Raimundo havia encontrado um patrimônio avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões. 3 milhões. O caseiro que todo mundo ridicularizou por gastar suas economias em um armazém velho havia se tornado milionário da noite pro dia. Mas aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque o que seu Raimundo fez com esse dinheiro é a parte que realmente importa. Ele poderia ter guardado tudo para si. Ninguém ia julgar. Ele mereceu aquilo com seu trabalho duro, sua economia de décadas, sua coragem de apostar quando todo mundo dizia que era loucura. Mas seu Raimundo se lembrou das palavras de Sebastião Ferreira. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem. A primeira coisa que ele fez foi reformar o armazém completamente. Contratou pedreiros, eletricistas, encanadores, pintores. Em 6 meses, aquele prédio que todo mundo achava que ia desabar estava completamente renovado, lindo, com suas janelas novas, paredes pintadas, estrutura reforçada. No térreo, ele montou um mercadinho comunitário. Vendia produtos a preço de custo para as famílias mais pobres da cidade. Quem podia pagar, pagava. Quem não podia, levava do mesmo jeito. Sem perguntas, sem julgamentos. No segundo andar, ele criou uma biblioteca e um espaço de estudos para os jovens da cidade. Comprou computadores, livros, contratou professores aposentados para dar reforço escolar gratuito. No terceiro andar, o lugar onde encontrou o cofre, ele manteve como estava. Transformou aquele espaço em um pequeno museu contando a história de Sebastião Ferreira, preservando a memória do homem que havia confiado sua fortuna a quem tivesse coragem de apostar naquele lugar. Mas tem mais. Seu Raimundo usou parte do dinheiro para criar um fundo de microcrédito para pequenos empreendedores da região. Sem juros abusivos, sem burocracia impossível. Ele queria que outras pessoas tivessem a oportunidade de realizar seus sonhos, assim como ele teve. Ajudou a reformar a praça da cidade, que estava abandonada. Doou equipamentos para o posto de saúde. Financiou bolsas de estudo para 3 jovens da cidade que sonhavam em fazer faculdade mas não tinham condições. E sabe o que é mais bonito? Ele continuou sendo caseiro. Continuou acordando às 4:30 da manhã para cuidar da fazenda dos Almeida. Continuou com seu chapéu de palha, sua camisa xadrez, sua calça jeans desbotada. Doutor Fernando, quando soube de tudo, ficou boquiaberto. Raimundo, você não precisa mais trabalhar. Você é um homem rico agora. Seu Raimundo apenas sorriu. Patrão, dinheiro não muda quem a gente é. Eu gosto do que faço. Gosto de cuidar dos cavalos, de ver o sol nascer no pasto, de sentir o cheiro da terra depois da chuva. Por que eu deixaria isso? E as pessoas que ridicularizaram? Bom, essa parte é quase cômica. Dona Zilda, a fofoqueira que disse que ele tinha enlouquecido, tentou se aproximar. Ah, seu Raimundo, eu sempre soube que o senhor era um homem de visão, dizia ela com aquele sorriso falso. Ele apenas acenava educadamente e seguia seu caminho. O doutor Henrique, o dentista que disse que o prédio ia desabar, apareceu com uma proposta de investimento. Seu Raimundo, tenho alguns negócios que poderiam te interessar. Ele agradeceu e disse que estava bem do jeito que estava. O que mais me fascina nessa história é como ela desmonta todos os nossos preconceitos. Quantas vezes a gente julga alguém pela roupa que veste, pelo carro que dirige,
pela casa que mora. Quantas vezes a gente deixa de enxergar o valor real das pessoas porque está ocupado demais olhando para as aparências? Seu Raimundo podia ter comprado uma mansão, um carro importado, roupas de grife. Mas ele escolheu continuar sendo exatamente quem sempre foi. Porque ele entendeu algo que poucos entendem: riqueza verdadeira não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você compartilha. Hoje, 5 anos depois daquela descoberta, o armazém é um ponto de encontro da cidade. Crianças vão lá fazer os deveres de casa. Mães vão fazer as compras. Jovens vão estudar. E todo mundo que entra ali vê a história de Sebastião Ferreira e de seu Raimundo, 2 gerações separadas por décadas, mas unidas pela mesma sabedoria. Na parede do 3º andar, bem ao lado de onde ficava o cofre, seu Raimundo mandou gravar em uma placa de bronze as palavras de Sebastião: o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem. Dona Lucimar, que sempre esteve ao lado do marido nos momentos difíceis, agora está ao lado dele nos momentos de abundância. Ela coordena os trabalhos sociais do armazém, organiza as doações, cuida para que tudo funcione bem. E Samuel, o chaveiro discreto que abriu o cofre, recusou qualquer pagamento além do combinado. Mas seu Raimundo insistiu. Deu a ele uma participação no fundo de microcrédito, fazendo dele um parceiro na missão de ajudar outros empreendedores. Teve um dia, cerca de 1 ano depois de tudo acontecer, que um repórter de uma TV regional apareceu para fazer uma matéria sobre a história. Seu Raimundo inicialmente não queria falar, mas Dona Lucimar o convenceu. Seu Raimundo, a que o senhor atribui sua sorte? Perguntou a repórter, uma moça jovem de terno azul e microfone na mão. Ele pensou um pouco antes de responder. Não foi sorte, moça. Foi acreditar quando ninguém acreditava. Foi trabalhar quando todo mundo disse que eu tava louco. Foi guardar cada centavo durante 32 anos enquanto outros gastavam. Foi ter a coragem de ser ridicularizado mas continuar firme no que eu acreditava. E o que o senhor diria para as pessoas que têm medo de apostar em seus sonhos? Seu Raimundo olhou diretamente para a câmera, com aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa, e disse: eu diria que a opinião dos outros não paga suas contas e não realiza seus sonhos. As pessoas vão sempre ter algo a dizer. Se você é pobre, vão criticar. Se você fica rico, vão criticar. Se você tenta algo diferente, vão criticar. Então faz o que seu coração manda e deixa falarem. No fim, quem conhece sua história e suas lutas é só você mesmo. Aquelas palavras viralizaram. O vídeo foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Pessoas de todo o Brasil começaram a mandar mensagens, contar suas próprias histórias, se inspirar na trajetória do caseiro que virou lenda. Mas para seu Raimundo, nada mudou essencialmente. Ele continua acordando cedo, cuidando dos cavalos, pedalando até o armazém. A diferença é que agora ele olha para aquele prédio com um sorriso orgulhoso, sabendo que ali dentro não tem só paredes e telhado, mas sonhos sendo realizados, vidas sendo transformadas, esperanças sendo alimentadas. Tem uma coisa que eu não te contei ainda. Lembra das escrituras de propriedades que estavam no cofre? Uma delas era de um terreno enorme na beira da represa de 3 Irmãos. Sebastião Ferreira havia comprado aquilo na década de 60 por quase nada, quando ninguém valorizava terras por ali. Hoje aquele terreno vale uma fortuna. Seu Raimundo poderia vender e ficar ainda mais rico. Mas sabe o que ele decidiu fazer? Ele está transformando aquele lugar em um centro de convivência para idosos. Um espaço onde pessoas da terceira idade possam passar o dia, fazer atividades, ter companhia. Porque ele lembra de como era solitário o finado Sebastião nos últimos anos de vida. E ele não quer que nenhum velhinho da região se sinta assim. A construção já começou. Deve ficar pronta no ano que vem. E já tem lista de espera de voluntários querendo ajudar a cuidar do espaço. Tem dias que eu passo por aqui e lembro de quando todo mundo ria de mim, disse seu Raimundo certa vez para Dona Lucimar, enquanto os dois tomavam café na varanda do armazém, olhando o movimento da rua. Mas sabe o que mais me deixa feliz? Não é ter encontrado o cofre. É ter encontrado meu propósito.
É acordar todo dia sabendo que o que eu faço faz diferença na vida de alguém. Dona Lucimar segurou a mão do marido, aquela mão calejada de décadas de trabalho duro, e disse: Você sempre fez diferença, Raimundo. Só que agora mais gente consegue ver isso. E é exatamente aí que mora a verdadeira moral dessa história. Seu Raimundo não mudou quando ficou rico. Ele apenas ganhou os meios para amplificar quem ele sempre foi. Um homem bom, trabalhador, generoso, que não media esforços para ajudar o próximo. O cofre não criou o caráter dele. Apenas revelou o que já estava lá. Agora me diz uma coisa. Se você fosse seu Raimundo naquele dia, diante do armazém abandonado que todo mundo chamava de ruína, você teria tido coragem de apostar suas economias de uma vida inteira? Você teria ignorado as risadas, os comentários maldosos, os conselhos bem-intencionados mas limitadores? A maioria das pessoas não teria. A maioria teria jogado na poupança, esperado pelo tempo passar, se aposentado quietinho sem nunca ter arriscado nada. E não tem nada de errado com isso. Segurança é importante. Mas seu Raimundo nos ensina que às vezes, só às vezes, vale a pena apostar no que todo mundo chama de loucura. Porque por trás das paredes velhas, das estruturas que parecem prestes a desabar, dos lugares que ninguém mais acredita, pode estar escondido exatamente aquilo que você sempre procurou. E não precisa ser um cofre com 3 milhões de reais. Pode ser a realização de um sonho antigo. Pode ser a descoberta de um talento que você não sabia que tinha. Pode ser o início de uma nova fase da sua vida que você nunca imaginou possível. O verdadeiro tesouro de seu Raimundo não estava no cofre. Estava na coragem de abrir aquela porta quando todo mundo dizia para não abrir. Estava na persistência de trabalhar quando todo mundo dizia que era perda de tempo. Estava na generosidade de compartilhar quando poderia ter guardado tudo para si. Hoje, quando você passa pela Rua das Acácias naquela cidade do interior de São Paulo, você vê um prédio lindo, bem cuidado, cheio de vida. É difícil imaginar que 5 anos atrás aquilo era considerado uma ruína prestes a desabar. Na porta principal tem uma placa discreta que diz Armazém Sebastião Ferreira e Raimundo Santos. Onde histórias se encontram e futuros são construídos. E lá dentro, no 3º andar, preservado como um santuário, está o cofre vazio. A porta aberta. Um símbolo poderoso de que os tesouros mais valiosos não são aqueles que guardamos trancados, mas aqueles que temos coragem de abrir e compartilhar com o mundo. Seu Raimundo continua sendo caseiro. Continua acordando cedo. Continua com suas roupas simples e seu jeito humilde. Mas agora, quando ele passa pela cidade, não é mais o caseiro que enlouqueceu. É o homem que ensinou toda uma comunidade sobre coragem, sobre acreditar no improvável, sobre usar as bênçãos não apenas para si mesmo, mas para erguer quem está ao redor. É o homem que provou que riqueza sem propósito é apenas dinheiro guardado. Mas riqueza com propósito? Ah, isso transforma vidas. Isso constrói legados. Isso faz de você alguém verdadeiramente rico, não importa quantos zeros você tenha na conta bancária. E no fim das contas, essa é a pergunta que fica: você quer ser rico de dinheiro ou rico de propósito? Porque as duas coisas juntas, como seu Raimundo descobriu, criam algo extraordinário. Mas se você tiver que escolher uma, escolha o propósito. Porque dinheiro vai e vem, mas o impacto que você causa na vida das pessoas, isso é eterno. Essa é a história do caseiro que todo mundo desprezou, mas que guardava um tesouro muito maior que 3 milhões de reais. O tesouro de um coração generoso, de uma visão que enxergava possibilidades onde outros viam apenas ruínas, de uma coragem que desafiava o consenso da multidão. E a melhor parte? Essa história é real, aconteceu. E continua acontecendo todo dia naquele armazém, onde seu Raimundo e Dona Lucimar continuam acreditando que o impossível é só uma opinião, não um fato. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma oportunidade que todo mundo diz ser loucura, lembre-se do caseiro de 63 anos que comprou um armazém velho por 95 mil reais. Lembre-se que atrás das paredes velhas podem estar escondidos os tesouros que você sempre procurou. E lembre-se que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem.